Você já percebeu um detalhe curioso nos evangelhos? A história de Jesus, tão central para a fé cristã, parece ter um salto enorme bem no meio. A narrativa fala do nascimento, menciona acontecimentos marcantes da infância, e então, como se alguém tivesse virado páginas de mais de uma vez, pulamos direto para o início do ministério público, quando ele já tem por volta de 30 anos. É como se quase 2 décadas da vida de Cristo estivessem cobertas por um véu. E isso provoca uma pergunta que não dá para ignorar: o que aconteceu nesse intervalo? Por que a Bíblia, que registra genealogias, detalhes de viagens, diálogos, lugares e até reações emocionais de pessoas comuns, não descreve com mais clareza os anos de juventude de Jesus? Esse silêncio não é um vazio qualquer. Ele chama a atenção porque Jesus não é apenas um personagem histórico relevante, mas o centro da mensagem cristã. Se a Bíblia tivesse a intenção de construir uma biografia completa no estilo moderno, seria natural esperar capítulos e mais capítulos sobre a formação, o cotidiano, as decisões e os aprendizados de Jesus durante a adolescência e a juventude. Entretanto, os evangelhos não seguem essa lógica. Eles não contam a vida de Cristo como um romance cronológico que deseja satisfazer toda a curiosidade humana. Eles contam aquilo que é essencial para revelar quem ele é, o que veio fazer e por que isso transforma o destino da humanidade. Ainda assim, a pergunta permanece viva: por que esse período não foi narrado com detalhes? Há algo por trás desse silêncio? Alguns tentam preencher essa lacuna com teorias empolgantes. Há quem diga que Jesus teria viajado para terras distantes, aprendido com mestres orientais, estudado tradições ocultas, percorrido regiões misteriosas e voltado com conhecimentos secretos. Outros afirmam que ele viveu uma vida tão comum, tão simples, tão parecida com a de qualquer jovem judeu, que não havia nada grandioso a relatar. E existem aqueles que, por não suportarem o silêncio, correm para escritos alternativos e lendas antigas, tentando construir uma narrativa mais cheia de acontecimentos. Só que antes de aceitarmos qualquer hipótese, precisamos fazer uma pergunta ainda mais importante: o que os próprios evangelhos nos comunicam quando escolhem não falar? Porque às vezes, o silêncio é uma mensagem. E é isso que vamos explorar aqui. Vamos entender por que Mateus, Marcos, Lucas e João não se dedicam a narrar a juventude de Jesus. Vamos olhar o contexto histórico, cultural e espiritual da época. Vamos perceber o que essa ausência de detalhes revela sobre o propósito dos evangelhos. Vamos analisar por que surgiram tantos textos apócrifos tentando completar o que ficou em aberto. E, no fim, vamos perceber que esse silêncio não é falta de informação, mas estratégia divina. Então, se esse tema te intriga e você gosta de mergulhar fundo nas verdades da palavra, já fortalece o canal, deixe seu like, se inscreva e comente seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Eu leio os comentários e isso também ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Para começar, precisamos reconhecer um fato: os evangelhos canônicos são discretos demais sobre a juventude de Jesus. Em Mateus, por exemplo, vemos o nascimento, a visita dos magos, a fuga para o Egito e a volta para Nazaré. Em Lucas, há um pouco mais de informação sobre a infância, com destaque para o nascimento e para um episódio específico quando Jesus tinha 12 anos. Marcos não relata o nascimento, não descreve a infância, e inicia praticamente no batismo. João, por sua vez, começa com uma introdução teológica profunda sobre o Verbo eterno, e também não se detém na juventude. Ou seja, em termos narrativos, a maior parte do que conhecemos de forma detalhada se concentra no início do ministério público, e não nos anos anteriores. No Evangelho de Lucas, aparece aquela cena impressionante: Jesus, ainda menino, vai com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ao retornarem para casa, Maria e José percebem que ele não está entre os parentes e amigos que viajavam juntos. Depois de um dia de caminho, voltam desesperados para Jerusalém e o encontram no templo, sentado entre mestres, ouvindo, perguntando e demonstrando um entendimento que surpreende quem estava ali. É uma cena que revela muito. Não é apenas um menino inteligente. É alguém cuja relação com Deus já se manifesta de maneira singular. Quando Maria o confronta, ele responde com uma frase que atravessa o tempo: por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essa resposta não é rebeldia infantil.
É consciência de identidade. É um vislumbre de missão. E então Lucas encerra esse episódio com uma frase curta, quase um resumo de anos e anos: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Só isso. Uma sentença. Um mundo inteiro escondido em poucas palavras. E depois desse ponto, novamente o silêncio. Jesus reaparece quando chega o momento do batismo, do início do ministério e das grandes manifestações públicas. É como se os evangelhos abrissem uma pequena janela na juventude e, depois, fechassem novamente, convidando o leitor a focar no que eles consideram essencial. Essa escolha dos autores não foi acidente. É extremamente improvável que tenha sido apenas descuido. Os evangelhos foram escritos por pessoas que estavam próximas da tradição apostólica, de comunidades que preservavam memórias e testemunhos, e de um movimento cristão que tinha enorme interesse em tudo o que dizia respeito a Jesus. Se houvesse um dever narrativo de registrar cada fase da vida de Cristo, eles teriam feito. Mas não fizeram. Por quê? Uma parte da resposta está no propósito dos evangelhos. Eles não foram escritos como biografias modernas, mas como testemunhos teológicos. Isso significa que seu objetivo principal não era contar tudo o que Jesus fez, mas anunciar quem ele é e por que sua vida, sua morte e sua ressurreição mudam tudo. Os autores selecionaram acontecimentos e palavras com intenção. Eles registraram sinais, discursos, encontros e eventos que revelam Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, aquele que inaugura o reino e cumpre as Escrituras. Nesse tipo de literatura, o foco não é satisfazer curiosidade, mas conduzir a fé. E aqui entra um ponto que muita gente ignora: o que alimentava a fé das primeiras comunidades cristãs não era a curiosidade sobre como Jesus foi na adolescência, mas o impacto do que ele ensinou, fez e realizou durante o ministério. As comunidades cristãs, especialmente nas primeiras décadas, viviam sob perseguições, conflitos, tensões religiosas e desafios internos. Elas precisavam de esperança, convicção, clareza doutrinária e orientação prática. As histórias mais compartilhadas, repetidas e memorizadas eram as que mostravam Jesus curando, perdoando, confrontando hipocrisias, anunciando o reino, vencendo tentações, morrendo e ressuscitando. Era isso que sustentava a fé quando tudo parecia desmoronar. O período oculto da juventude, embora importante, não era o eixo da pregação apostólica. Além disso, precisamos lembrar que grande parte do conteúdo evangélico circulou primeiro de forma oral. Antes de virar texto, virou memória comunitária. E a tradição oral seleciona o que tem força de testemunho e relevância imediata para a vida da comunidade. Ninguém duvida que Jesus viveu, cresceu, trabalhou, teve rotina, participou da vida social e religiosa de Nazaré. Mas essas coisas, por mais preciosas, não eram o ponto central da proclamação cristã. Assim, quando os evangelhos foram redigidos, décadas depois, eles organizaram esse testemunho com uma direção clara: apresentar Jesus em sua missão pública, culminando na cruz e na ressurreição. Isso não significa que a juventude de Jesus não tenha valor. Pelo contrário. O fato de ela ser descrita como crescimento em várias dimensões é profundamente significativo. Jesus não apareceu pronto como um ser distante do humano. Ele passou por processos. Ele viveu etapas. Ele amadureceu no cotidiano. Ele conheceu o tempo, a espera, o trabalho, a obediência, a convivência, a disciplina. E isso não é um detalhe pequeno. Isso toca uma questão teológica fundamental: Jesus veio como verdadeiro homem. Ele assumiu nossa condição, nossa humanidade real. E humanidade real inclui infância, adolescência, juventude, limitações, aprendizagem, amadurecimento. Ele santificou o comum. Agora, quando tentamos imaginar como foi a juventude de Jesus, precisamos fazê-lo dentro do contexto judaico do primeiro século. O judaísmo valorizava intensamente a formação religiosa. Um menino judeu aprendia as escrituras desde cedo. A sinagoga tinha papel central na vida comunitária. A leitura da Torá, as orações, as festas, os ritos e a tradição familiar moldavam o cotidiano. Não era uma cultura em que fé e vida eram coisas separadas. A espiritualidade estava na mesa, no trabalho,
na vila, no calendário, nas histórias contadas em casa. Então é razoável supor, com base histórica e cultural, que Jesus cresceu profundamente inserido nessa realidade. Ele vivia em Nazaré, uma aldeia pequena na Galileia. Não era centro político, nem centro religioso. Jerusalém era o coração religioso, e Roma era o centro político do império. Nazaré não era nem uma coisa nem outra. Era um lugar simples, sem destaque. Tanto que um dos comentários mais conhecidos no Novo Testamento revela o preconceito da época: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pergunta não era apenas geográfica. Era social. Nazaré carregava o peso de ser periferia. E isso ajuda a entender por que o povo ficou tão surpreso quando Jesus começou a ensinar com autoridade. Aos olhos deles, ele tinha crescido ali. Eles conheciam sua família. Conheciam suas origens. Conheciam seu cotidiano. E nada parecia apontar para alguém extraordinário. A vida em Nazaré era marcada pelo trabalho. Jesus é identificado como filho do carpinteiro, e em algumas passagens como o carpinteiro. O termo original pode indicar um artesão, alguém que trabalha com madeira, pedra, construção. Isso sugere uma vida de esforço, disciplina e aprendizado manual. Jesus teria aprendido um ofício, como era comum na época. Suas mãos teriam conhecido ferramentas, peso de material, rotina de produção, tarefas repetitivas. E isso não é apenas um detalhe pitoresco. Isso molda o caráter. Isso ensina paciência. Isso forma responsabilidade. Isso cria proximidade com a vida do povo. Além do trabalho, havia o peso do domínio romano. A Galileia vivia sob opressão política, impostos, presença militar e tensões constantes. Havia esperança messiânica no ar e também surgiam movimentos de resistência, revoltas e discursos de libertação. O povo judeu carregava feridas e expectativas. Jesus cresceu respirando esse clima. Ele via injustiças. Via o sofrimento da população. Via o contraste entre religiosos influentes e gente simples. Ou seja, mesmo que os evangelhos não contêm detalhes, o ambiente ao redor de Jesus era carregado de experiências que certamente influenciaram sua sensibilidade e sua compaixão. Quando Jesus aparece no templo aos 12 anos, esse detalhe também tem um peso cultural. Era uma fase importante na formação religiosa de um menino judeu. Havia o processo de amadurecimento que preparava para responsabilidades espirituais. A maneira como Jesus se posiciona no templo demonstra, ao mesmo tempo, integração com sua tradição e uma consciência espiritual singular. Ele está dentro das práticas do seu povo, mas também revela algo que vai além, uma relação consciente com o Pai. E o texto ainda diz que, depois disso, ele volta para casa e é submisso a seus pais. Esse ponto é essencial. A Bíblia não mostra um Jesus menino arrogante, distante, acima de tudo. Mostra alguém que vive a realidade familiar, respeita a autoridade, participa da vida comum. Isso revela a beleza do mistério da encarnação, o Filho de Deus vivendo a simplicidade de uma casa. E aqui chegamos em um aspecto profético. Muitos textos do Antigo Testamento descrevem o Messias de modo humilde e discreto. A ideia de um servo que surge sem ostentação, sem beleza que atraia naturalmente os olhos, contrasta com expectativas humanas de poder político e brilho público. Esse padrão profético combina perfeitamente com uma juventude silenciosa. O Messias não cresce no centro do palco. Ele amadurece nos bastidores. Ele não chega com barulho. Ele chega com propósito. Ele não aparece como espetáculo. Ele se revela como salvação. O fato de os evangelhos pularem o período da juventude é, portanto, coerente com essa narrativa profética. Jesus não precisava de fama antes do tempo. Ele não precisava ser reconhecido como grande desde a adolescência. O reino de Deus não se estabelece pelo ritmo da pressa humana. Deus trabalha com processos. Deus trabalha com formação. Deus trabalha no invisível antes de trazer algo para o visível. O próprio padrão bíblico confirma isso. Deus prepara pessoas longe dos holofotes. Moisés foi escondido e depois passou anos no deserto.
Davi foi ungido e voltou para o pasto antes do trono. José passou por etapas de anonimato, serviço e injustiça antes da posição pública. Há um padrão que atravessa as Escrituras: antes da missão, há uma estação de preparação. E é exatamente isso que vemos em Jesus. Por quase 30 anos, ele viveu sem que os evangelhos registrem grandes manifestações públicas. E isso não significa que nada estava acontecendo. Significa que o que estava acontecendo era profundo demais para ser medido pela lógica de espetáculo. Era formação interna. Era maturidade espiritual. Era crescimento em sabedoria. Era disciplina. Era comunhão com Deus. Era construção de caráter. Era obediência e paciência. Era o solo se preparando para a árvore que, depois, apareceria com força. Mas então surge uma pergunta inevitável: se os evangelhos não detalham esse período, por que tanta gente tentou detalhar? Por que existem escritos, lendas e narrativas alternativas falando da infância e da juventude de Jesus? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, reveladora: o coração humano detesta lacunas. Nós somos naturalmente inclinados a preencher silêncio com suposições. Quando um espaço narrativo existe, logo aparece alguém tentando ocupá-lo. Foi assim durante séculos. E desse impulso nasceram os chamados evangelhos apócrifos. Esses textos surgiram, em sua maioria, bem depois do período apostólico. Muitos foram escritos entre os séculos 2 e 4, em contextos variados, com interesses teológicos diferentes e, muitas vezes, com influência de correntes como o gnosticismo e o sincretismo religioso. Alguns desses escritos tentavam contar novas histórias para satisfazer curiosidades. Outros pretendiam reinterpretar Jesus para moldá-lo a uma filosofia específica. E outros misturavam elementos fantásticos para produzir impacto, quase como literatura de entretenimento religioso. Um exemplo famoso é o chamado Evangelho da Infância de Tomé. Nele, Jesus criança faz milagres estranhos, e em alguns relatos, reage de maneira dura e incoerente com a imagem apresentada nos evangelhos canônicos. Há passagens em que ele dá vida a objetos, realiza feitos milagrosos sem propósito redentor e até ações que parecem moralmente distorcidas. Essa diferença não é pequena, ela mexe com a própria essência do caráter de Cristo. Por isso, os líderes cristãos antigos rejeitaram tais textos como não inspirados, não confiáveis, e desconectados do testemunho apostólico. Outros textos e tradições vão ainda mais longe, sugerindo que Jesus teria viajado para regiões distantes, como Índia ou Tibete, aprendendo práticas místicas e retornando com segredos. Essas ideias aparecem, com frequência, em ambientes modernos, alimentadas por obras populares, romances e teorias conspiratórias. Mas quando analisamos com cuidado, essas afirmações não se sustentam em evidência histórica sólida. Elas se sustentam em fascínio e desejo de mistério, não em documentação confiável. E existe um motivo pelo qual a igreja primitiva, que estava muito mais próxima dos apóstolos e das testemunhas oculares, não aceitou essas narrativas, elas não carregavam o selo da autenticidade. A formação do cânon bíblico não foi um capricho de controle feito por uma instituição tardia. O reconhecimento dos textos inspirados passou por critérios que as comunidades cristãs valorizavam desde cedo: origem apostólica ou conexão direta com o testemunho apostólico, coerência doutrinária com a fé recebida, e uso contínuo nas comunidades como escritura. Textos que surgiram muito depois, que traziam doutrinas estranhas e que não eram reconhecidos pelas igrejas espalhadas, foram naturalmente ficando à margem. Foi um filtro comunitário e histórico. A igreja não inventou o que seria escritura. Ela reconheceu o que já era aceito como testemunho confiável da fé. E há mais um detalhe: mesmo quando lemos escritos apócrifos com interesse histórico, percebemos que muitos deles dizem mais sobre os grupos que os produziram do que sobre Jesus. Eles revelam tentativas de moldar o Salvador segundo visões humanas. Alguns grupos queriam um Jesus mais místico. Outros queriam um Jesus mais filósofo-esotérico. Outros queriam um Jesus que se encaixasse nas ideias do momento. E é aqui que a diferença entre os evangelhos canônicos e os apócrifos se torna gritante: os canônicos não parecem ansiosos por impressionar com fantasia.
Eles apresentam Jesus de maneira teologicamente consistente, ligada às escrituras judaicas, ao contexto real e à missão redentora. Portanto, o silêncio sobre a juventude de Jesus não é um convite para inventar. É um convite para entender propósito. Deus poderia ter nos dado detalhes. Poderia ter revelado diálogos, rotinas, episódios e milagres juvenis. Mas escolheu não fazer. E essa escolha nos ensina algo sobre o jeito de Deus agir. Deus não alimenta nossa curiosidade da forma como gostaríamos. Ele alimenta nossa fé. Ele não escreve para divertir. Ele escreve para transformar. E quando olhamos para o sentido espiritual disso, percebemos uma lição poderosa: Deus trabalha no oculto. A juventude de Jesus nos mostra que os anos simples não são perda de tempo. São parte do plano. Não existe uma vida intermediária que não importa. Jesus passou quase 30 anos vivendo o cotidiano antes de 3 anos de ministério público. Isso por si só é uma mensagem para nossa geração, que deseja resultados imediatos e reconhecimento rápido. Jesus não correu. Ele esperou. Ele viveu processos. Ele amadureceu. E quando chegou a hora, tudo o que havia sido construído no silêncio se manifestou com força. Há um texto em Hebreus que diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso não diminui a divindade de Cristo. Isso revela sua humanidade real e sua submissão ao caminho que o Pai havia determinado. Jesus não pulou etapas. Ele atravessou etapas. Ele não desprezou o comum. Ele santificou o comum. Ele transformou infância, adolescência e juventude em território sagrado. Isso muda nossa percepção de vida. Os anos de preparo, estudo, trabalho e disciplina não são pausa antes do propósito. São parte do propósito. Além disso, o anonimato de Jesus teve um aspecto de proteção. O contexto da Palestina era explosivo. Qualquer figura messiânica poderia ser vista como ameaça política e ser eliminada cedo. Havia grupos revoltosos, tensão com autoridades, e expectativa de libertação nacional. Se Jesus se apresentasse antes do tempo, o confronto poderia acontecer sem que o plano redentor estivesse maduro para se cumprir. Deus age com precisão. Ele não adianta nem atrasa. Ele conduz a história com mãos firmes, mesmo quando nós só enxergamos silêncio. Então chega o momento do início do ministério público. Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado no Jordão. Na cultura judaica, 30 anos era uma idade significativa para assumir certas responsabilidades e ser reconhecido publicamente como mestre. Esse detalhe não é aleatório. Ele se encaixa no ritmo cultural e, ao mesmo tempo, no plano espiritual. O batismo marca a virada. O fim da preparação invisível e o começo da missão visível. E o céu responde, o Espírito desce, a voz do Pai declara aprovação. É como se Deus dissesse ao mundo, agora. Aquele que foi moldado no silêncio está pronto para ser revelado. A partir daí, vemos Jesus ensinar com autoridade, curar, libertar, confrontar hipocrisias e anunciar o reino. E o povo fica confuso, de onde vem tanta sabedoria? Ele não tinha o currículo que esperavam. Não vinha de uma escola rabínica famosa. Não fazia parte da elite religiosa. Não carregava títulos humanos. Mesmo assim, falava como quem conhece Deus por dentro. Esse contraste, inclusive, confirma o que estamos dizendo: os anos de Nazaré não foram vazios. Foram intensos. Foram profundos. Foram reais. A formação de Jesus não foi institucional como a dos rabinos reconhecidos, mas espiritual, enraizada na comunhão com o Pai, na palavra e na vida do povo. E aqui aparece outra beleza: Jesus escolhe discípulos entre pessoas comuns. Pescadores, cobradores de impostos, homens simples. Isso revela não apenas sua missão, mas sua própria história. Ele viveu no meio dos humildes. Ele conhece a vida do povo. Ele sabe o peso do trabalho e da falta de prestígio. Ele não fala de cima de um pedestal. Ele fala do meio da poeira da estrada. E talvez essa seja uma das razões mais fortes pelas quais seu ministério marcou tanto:
porque sua autoridade não era apenas teórica. Era encarnada. Era vivida. Logo após o batismo, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado. Esse episódio é significativo demais para ignorar, é como se todo o caráter formado no silêncio fosse testado logo no início da missão. E Jesus resiste. Ele não cede aos atalhos. Ele não busca fama pelo milagre exibicionista. Ele não usa o poder para benefício próprio. Ele não negocia com o mal para ganhar reinos. Ele permanece fiel. Isso mostra que a preparação foi completa. A vida oculta de Jesus não foi uma espera vazia. Foi construção de fidelidade. Quando juntamos todas essas peças, percebemos que o silêncio dos evangelhos é, na verdade, uma forma de nos conduzir ao essencial. Ele nos impede de transformar Jesus em objeto de curiosidade narrativa e nos convida a reconhecê-lo como o Salvador. Ele nos mostra que, antes de qualquer grande manifestação, existe um caminho de formação. Ele nos ensina que Deus valoriza processos. Ele nos lembra que o anonimato pode ser parte do chamado. Ele destrói a ideia de que só tem valor o que é visto. E ele nos confronta com uma pergunta prática: o que nós estamos fazendo com nossos próprios anos ocultos? Será que desprezamos o tempo de preparo? Será que ficamos frustrados quando ninguém nos vê? Será que achamos que Deus está ausente porque não há aplausos? O exemplo de Jesus responde: silêncio não é abandono. Muitas vezes, é estratégia. A juventude de Jesus, mesmo não narrada em detalhes, grita uma mensagem. Ela diz que a vida comum pode ser santa. Diz que esperar pode ser obediência. Diz que crescer em sabedoria, estatura e graça é um projeto de Deus. Diz que o Pai trabalha no invisível. E diz que quando chega a hora, aquilo que foi construído no secreto se manifesta com força e propósito. Jesus não começou aos 30 anos. Ele foi preparado até os 30. Ele não surgiu do nada. Ele foi moldado no cotidiano. Então, quando você olhar para esse intervalo silencioso nos evangelhos, não enxergue como falha. Enxergue como direção. Deus escolheu registrar o que era necessário para revelar a missão do Filho. E, ao mesmo tempo, deixou uma lição para todo discípulo: a maior parte da obra de Deus acontece antes do palco. A maior parte do crescimento acontece longe dos olhos. A maior parte do amadurecimento acontece quando ninguém aplaude. E isso não diminui a importância desses anos. Pelo contrário, é exatamente aí que Deus constrói a profundidade que sustenta o impacto. Agora eu quero ouvir você. O que mais te chamou a atenção nessa reflexão? A ideia de que os evangelhos não são biografias comuns? O contexto de Nazaré e a vida simples de Jesus? O fato de os apócrifos existirem por causa da ansiedade humana em preencher lacunas? Ou a mensagem do silêncio como estratégia divina? Escreve nos comentários o que mais falou com você e como isso muda sua forma de enxergar seus próprios processos. E se você quer continuar mergulhando em temas como esse, verdades históricas e espirituais que muita gente passa por cima, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe, e que o silêncio que hoje você entende não como ausência, mas como estratégia, fortaleça sua fé e sua paciência.